Bom, vamos lá então, gente. Nós vamos começar hoje o estudo aí do modernismo de 30, né, a chamada geração de 30, que é o momento da nossa literatura brasileira que tem sido aí mais cobrado nos últimos tempos, né? Só para a gente pensar aí na circunstância atual do vestibular, nós temos aí Angústia, do Graciliano Ramos, temos alguma poesia do Drummond, temos o Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, e ainda temos o Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles. Tá? Então, é uma geração aí que nós vamos ter que explorar em várias vertentes, né? Porque elas estão sendo cobradas aí em diferentes focos, né? O romance, o conto, a poesia, tá? Então hoje nós vamos fazer um panorama aí, traçar um panorama dessa geração, dos principais aspectos, né? Vamos começar aí pelo romance, a parte do romance que vai desembocar aí no Angústia, do Graciliano Ramos, que a gente vai analisar na próxima aula, e aí ver exatamente, né, dentro dessa nova proposta modernista, o que mudou, né, da primeira geração para cá, quais os novos temas, quais os novos procedimentos. Tá? Então, aí, a partir da página 160 da apostila, você já tem a parte teórica, né, sobre a geração de 30 e também os roteiros aí de análise que nós vamos seguir nas próximas aulas. Tá? Eu vou abrir aqui o meu PowerPoint, vou só ver como é que ele está aqui. E aí, então, a ideia hoje é focar um pouquinho essa questão teórica, né, dos pressupostos aí da geração de 30, e já entrar nos aspectos do romance, que vai ser o primeiro item aí da nossa análise, tá? Eu vou, então, gerar aqui. Vamos ver se já carrega. Ok. Vamos começar, então, pela parte histórica, né? Pegando aí o momento que a geração de 30 vivencia, né? O que esses escritores, a realidade com a qual esses escritores se deparam, né? O que mudou exatamente dos anos 20 para cá, sobretudo na realidade brasileira, e que vai condicionar, então, aí essa mudança do pensamento literário. Tá? Vamos pegar uma citação do Mário da Silva Brito, que é um historiador do modernismo literário brasileiro. Ele fala o seguinte: o modernismo que nascera sob o signo da euforia, da festa, conceito e situação que podem explicar a blague, o poema piada, o humor, à medida que a crise mundial progride com que os problemas surgem criados pela máquina, vai mudando de atitude, compenetrando-se no drama que está sendo gerado. Então, já comentamos isso nas aulas sobre o modernismo de 20, aquele clima, né, da poesia do primeiro momento aí do modernismo brasileiro, aquele clima de festa, de sátira, de piada, ele sobreviveu enquanto havia uma certa tranquilidade social, sem grandes reviravoltas aí na sociedade, que dessem um fim a ele. Então, para que a poesia do modernismo de 20 florescesse nessa expectativa aí da piada, do humor, da sátira, nós precisamos de um espaço, de um ambiente social propício a isso. Né? Aquela, então, calmaria dos anos 20 vai ceder lugar aí a uma série de transformações e de divergências políticas que vão trazer para a nossa sociedade, para o Brasil dos anos 30, um clima muito distinto, aí, com problemas que começam a aventar. Entre outras coisas, o principal aspecto dessa transformação vai ser a implantação do Estado Novo, em 37, por Getúlio Vargas. Então, caímos num período ditatorial, Vargas, que já vai chegar ao poder em 1930,
e que vai ficar nesse poder, né, como ditador até 45. Não à toa, né, didaticamente falando, nós pegamos essas datas como referência para a segunda geração modernista, né, 1930 a 1945, que é justamente o período Vargas. Claro que esses autores não escreveram só nesse momento, né? A gente vai pensar, por exemplo, no Romanceiro da Inconfidência, né, que é uma das obras aí cobradas, que vai chegar depois desse período, que ela vai ser escrita nos anos 40, mas vai ser publicada só em 1953. Né? Jorge Amado, que começa a publicar nesse momento, ele vai escrever até o final da sua vida, aí, já, se eu não me engano, nos anos 90. Né? Então, assim, esses 15 anos, 16 anos, na verdade, são uma referência histórica didática. Né? A gente sabe que muitos deles já começaram a publicar antes de 1930, continuaram depois de 45, mas a fase, né, áurea dessas transformações e da expressão desses artistas acaba se situando entre essas duas décadas. Tá? E aí, pegando mais uma citação do Mário da Silva Brito, né, a questão do Estado Novo de Getúlio Vargas. O regime de 1937 não se dirigiu apenas aos trabalhadores na construção de sua imagem. Tratou de formar uma ampla opinião pública a seu favor, pela censura aos meios de comunicação e pela elaboração de sua própria versão da fase histórica que o país vivia. Em 1939, o Estado Novo construiu um verdadeiro Ministério da Propaganda, o famoso DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, diretamente subordinado ao presidente da República, que escolhia seus principais dirigentes. O DIP exerceu funções bastante extensas, incluindo cinema, rádio, teatro, imprensa, literatura social e política, proibiu a entrada no país de publicações nocivas aos interesses brasileiros, né? E essas publicações nocivas aos interesses brasileiros, diga-se de passagem, são de expressão socialista, né, comunista, que vem aí na contracorrente do Estado Novo de Vargas, né? Proibiu a entrada no país de publicações nocivas aos interesses brasileiros, agiu junto à imprensa estrangeira no sentido de evitar que fossem divulgadas informações nocivas ao crédito e à cultura do país, dirigiu transmissão diária do programa radiofônico A Hora do Brasil, que existe até hoje, né? O Estado Novo perseguiu, prendeu, torturou, forçou ao exílio intelectuais e políticos, sobretudo de esquerda e alguns liberais. Então vejam que não é pouca coisa o que aconteceu aqui no Brasil aí ao longo dos anos 30 e 40, né, no sentido de grandes problemáticas. Desde essa questão da manipulação da informação, né, então um governo que abertamente se preocupa com a veiculação de sua imagem, com a imprensa, e que vai trazer aí uma versão camuflada dos acontecimentos, que é dada a público, né? Então essa manipulação do fato pela imprensa, muito marcante aí do período Getúlio Vargas, mas não só isso, né? Então essas torturas, essas prisões, esses exílios forçados, então temos vários pontos aí que trazem esse teor problemático do Estado de Vargas, né, da política Vargas. É um político bastante antagônico aí nas suas posições, né? Então, há aqueles que veem um lado positivo, quando a gente pensa na nossa estrutura do regime de trabalho, né, da CLT, dos direitos trabalhistas, da carteira de trabalho, da férias, 13º, tudo isso que começa ali com Vargas, mas existe esse outro lado também, né? Então, a imagem que se pinta de Vargas, né, tem essas duas faces, né? Então, um lado aí de concessão de benefícios ao trabalhador, né, ao brasileiro, de uma forma geral, mas esse outro lado, ditatorial, mais tenebroso, que não pode ser deixado de lado, né? Mas ele volta à presidência, né? Aí nos anos 50 ele acaba sendo reeleito, um novo episódio também marcante da história, com o seu suicídio, né? Então um político bastante
problemático aí, né, nas suas áreas de atuação. Então, as linhas do pensamento histórico sobre Vargas, né, são bastante divergentes e nós encontramos aí todas essas posições, né, os que o defendem e, obviamente, aqueles que atacam todo esse quadro aí que é apresentado ao longo do Estado Novo. Então, como continuar com uma poesia como a de 22, dos paulistanos, em meio a tantos problemas, né? A torturas, a perseguições, a exílios, a manipulação da informação, etc. e tal, né? Ao controle, aí, a censura, né? Também muito forte nesse momento, com relação aos veículos artísticos, né? É claro que aqueles ideais da geração de 22 só poderiam ruir. Na verdade, eles já começaram a ruir, né, depois ali da fase da revista de antropofagia, quando o grupo se desfaz de vez, né? Mas nesse momento, então, começam a despontar autores, escritores, que não podem simplesmente se apegar àquele modelo inovador, né, de ruptura da geração de 22 e esquecer a questão, os fatos presentes. Então, o que nós vamos ter aí na geração de 30 é uma literatura muito antenada com os problemas sociais, culturais, econômicos brasileiros do presente. Então, é uma literatura voltada para a atualidade. Tá? Vamos pensar que, né, do lado de lá, a Europa, ao longo dos anos 30, nós vamos começar a ver um novo movimento também. Né? Então, em 33, o partido nazista chega ao poder na Alemanha, já temos o fascismo na Itália, em 39 estoura a Segunda Guerra Mundial, que vai até 45. Então, é uma realidade problemática, não só para o Brasil, mas para o mundo como um todo. E aí o que nós vamos ter, sobretudo quando a gente pensar na poesia de Drummond, é um poeta muito antenado com esses problemas que não são só do homem brasileiro, mas que são do homem do seu tempo. E aí todas essas crises que o Drummond vai trabalhar na sua poesia, que nós vamos ver mais para frente. Tá? Mas esse, então, é o novo panorama com que a arte brasileira se depara. Tá? E aí, nós vamos começar hoje a falar do romance. Nós precisamos pensar, entender quais os caminhos que o romance brasileiro seguiu na modernidade. Então, passada aquela fase de ruptura, né, quando nós temos ali o Macunaíma, o Serafim Ponte Grande, o Memórias Sentimentais de João Miramar, que trazem muito desse experimentalismo como forma de ruptura com a tradição, o que vem a partir de então é um acomodamento das formas e aí trilhas muito distintas entre si que vão percorridas por esses autores. Ou seja, quando nós falamos no romance brasileiro, independente das fases, nós temos aí algumas estruturas, alguns subgêneros que precisam ser considerados. Quem vai falar disso é o professor Alfredo Bose, da USP, que justamente faz esse mapeamento do romance moderno e que indica aí para nós 4 possibilidades, ou seja, 4 correntes de autores do romance ao longo aí do século XX e chegando até nós aí ao século XXI. Vamos ver exatamente quem são esses autores, quais são essas correntes e já encontrarmos aí os nossos romancistas da geração de 30. Tá? O primeiro tipo, ou o primeiro subgênero aí do romance é o chamado romance de tensão mínima. Né? Então, o que é um romance de tensão mínima? E o próprio nome já é bem sugestivo. Então, há um conflito envolvendo ali o personagem, obviamente, o protagonista, mas este configura-se em termos de oposição verbal, sentimental quando muito. As personagens não se destacam visceralmente da estrutura e da paisagem que as condicionam, ou seja, é aquele tipo de romance em que, obviamente, nós vamos ter um problema ali, porque sem intriga, sem problema não tem romance, não tem a narrativa, mas não é nada gritante, não é nada, assim, nenhuma luta de morte, nenhum
estado agônico ali do personagem contra a sociedade, contra o seu meio, contra os seus pares. Não. Então são intrigas, né, muitas vezes de tom sentimental, que tem uma resolução possível. Então são aqueles personagens que não estão diretamente em oposição contra o mundo ao seu redor. Eles passam por uma crise, mas essa crise vai ser facilmente resolvida, né, de alguma forma aí ao longo da história. Quem são, então, os autores que melhor representam essa fase aí do nosso romance? Então, as histórias populistas de Jorge Amado, né, então, o nome mais popular aí da geração de 30, né, o escritor baiano Jorge Amado, tem uma série, né, numerosa aí de romances, e muitos deles se encontram nessa perspectiva daquele romance. O Jorge Amado é um grande mestre, né, de trazer esse lado mais folclórico, mais pitoresco ali da realidade, né, de Salvador, de Ilhéus, da zona do Cacau, e aí grandes obras como Gabriela, Tieta, Dona Flor e seus dois maridos, Teresa Batista, entre outras, né, que vão trazer essa perspectiva de intrigas que são facilmente solucionáveis, né? Não é nada trágico ali que envolve a trajetória do personagem, tá? Existem problemas, mas eles são facilmente resolvidos, tá? Nós temos também muito da produção do Érico Veríssimo, né, que vai trazer aí o sul do país, né, sobretudo a parte dos romances urbanos de Érico Veríssimo, né, Clarissa, Olhai os Lírios do Campo, também seguem essa linha aí, né, dessas crônicas de costumes, né, envolvendo personagens geralmente de classe média, no caso do Érico Veríssimo, e também um escritor menos discutido, que é o Marques Rebelo. Tá? Então, o romance de tensão mínima é isso, né? Como o próprio nome indica. Temos um problema, temos um conflito, mas não é nada muito estrondoso. Quer dizer, vamos ter aí algumas peripécias ao longo da história, alguns desencontros, alguns sofrimentos, mas caminharemos para um final de forma mais aprazível. Tá? E aí volto, né? O escritor mais popular do período, Jorge Amado, ele se encontra basicamente, né, a maior parte da sua obra se encontra aí nessa vertente. Tá? Ele é o mais popular, mas, de novo, ele não é o mais, digamos, profundo. Né? Quando a gente pensa nos grandes nomes da literatura de 30, né, do romance de 30, nós vamos ter Graciliano Ramos e José Lins do Rego, né, os dois grandes expoentes, se a gente for pensar em obras-primas. Mas o Jorge Amado é realmente o mais popular. Né? Antes de Paulo Coelho, ele era o escritor mais traduzido, né, aqui do Brasil. Então, não é à toa que boa parte aí da sua obra foi adaptada para televisão, para o cinema, foi traduzida para outros idiomas, porque realmente ele é aquele escritor que se volta para o pitoresco, né, para o lado mais folclórico, para aquelas intrigas mais domésticas, para aquelas indisposições ali familiares, aquela imagem sempre da cidadezinha, daquela cidade baiana, né, de Salvador ou de Ilhéus, ou do interior, que vão ter aqueles conflitos, aqueles dilemas, aquelas figuras muitas vezes caricaturais, né, cômicas, e por isso mesmo ele acaba ganhando essa popularidade. Tá? Bom, a outra vertente do romance, né, essa assim, mais, digamos assim, mais profunda, é o romance de tensão crítica. Agora sim vamos ter aquelas obras com, né, finais trágicos, problemas sem solução possível, personagens que sofrem demais, que parece que o mundo é colocado contra eles. Tá? Então, o herói opõe-se e resiste agonicamente às pressões da natureza e do meio social. Formule ou não ideologias explícitas, o seu mal-estar permanece. Então é aquele tipo de romance, né, como a própria expressão é essa mesmo, é agônico, quer dizer, o personagem está ali agonizando diante de um meio que é todo colocado contra ele e muitas vezes ele não consegue nem se defender, né, e às vezes tenta uma forma de defesa, mas não consegue sair vitorioso, tá?
Aí nós vamos encontrar as obras maduras de José Lins do Rego, como eu falei, um dos grandes nomes da geração de 30, né? Autor de Usina e Fogo Morto, entre outras, e toda a obra do Graciliano Ramos. Né? Quando a gente pensa na obra mais, a obra-prima de Graciliano Ramos, que é Vidas Secas, né? É exatamente isso, quer dizer, é aquela família de retirantes vivendo numa condição miserável, fugindo da seca, né, se deparando aí com uma injustiça social que perpassa todos os níveis, né, então eles são oprimidos pelo dono da fazenda onde trabalham, eles são oprimidos pela polícia, eles são relegados aí a uma vida miserável à margem da sociedade, e ainda tem que vivem fugindo da seca, né, porque eles precisam sobreviver. Então, Vidas Secas é uma obra que encarna bem isso. Mas no caso do Graciliano Ramos, quer dizer, toda a obra dele é esse profundo mal-estar de personagens que não vão ter finais felizes. Né? Nós vamos falar na quarta-feira sobre o Angústia, que pega uma outra linha, inclusive, de tensão mais psicológica, mas é isso, quer dizer, é aquele personagem que vive ali um drama que é insolucionável, e parece que tudo se volta contra esse personagem, contra esse protagonista, e o que a gente vai percebendo é uma série de infortúnios até um final que não é nada promissor. Tá? Só que o Angústia, ele pega uma outra vertente, né? Não é exatamente esse drama do retirante, da seca, né? Então o Graciliano explora bem essas possibilidades, né, de construção aí do romance regionalista. A terceira linha do romance é o romance de tensão interiorizada, né, onde entra aí, né, os dramas psicológicos. Então o herói não se dispõe a enfrentar a antinomia eu-mundo pela ação, evade-se subjetivando o conflito. Então é aquele tipo de narrativa em que o personagem não está disposto a lidar com o mundo, com as injustiças do mundo, ou lutar em prol de alguma causa. Né? O que nós vamos ter são personagens que acabam se evadindo, que vão buscar consolo, conforto aí no seu aspecto interior, nas suas reminiscências, na evasão aí dos seus pensamentos. Então, é aquele tipo de romance em que o lado psicológico, o fluxo de consciência, acaba sendo mais evidente. Então, temos aí exemplos, né, os romances psicológicos em todas as suas modalidades, né, memorialismo, intimismo, autoanálise, de Otávio de Faria, Lúcio Cardoso, Cornélio Pena, Ciro dos Anjos, Lígia Fagundes Telles e Osman Lins. Nesse caso aí, nós temos uma vertente de autores menos trabalhados e menos discutidos nas aulas de literatura. De todos eles, né, o nome que sobressai é o da Lígia Fagundes Telles. Então, romances como As Meninas, Ciranda de Pedra, Verão no Aquário, que seguem essa linha, né, da tensão interiorizada, do romance aí do drama psicológico, que emoldura a história dessas personagens, tá? Só que no caso em questão, atualmente a Lígia não está sendo cobrada pelo romance. Então o que nós temos dela aí separado para o vestibular é um conto, né? O Seminário dos Ratos, que tem uma perspectiva muito própria, né, que não vai se enquadrar exatamente aqui nessa categoria, mesmo porque aqui nós estamos falando de romances, tá, não de contos. Então, os romances são classificados dessa forma. E aí, a quarta categoria, essa sim que traz, né, os dois grandes nomes aí da última fase do modernismo, né, Clarice Lispector e Guimarães Rosa, que é o romance de tensão transfigurada. Então, o herói procura ultrapassar o conflito que o constitui existencialmente pela transmutação mítica ou metafísica da realidade. Então, é interessante que nesses romances, o drama social ele acaba esbarrando em questões de ordem metafísica. Né? Ou seja, até então o que nós temos são dramas que se esgotam na materialidade. Então, a tensão mínima, a tensão crítica, a tensão interiorizada é o homem diante do mundo. Não se abre espaço aí para transcendência, para espiritualidade, nada disso. Aqui não. Aqui nós vamos ter essa vertente
não só metafísica, mas muitas vezes mítica da realidade. Então, é uma transposição entre o real e o espiritual, né? Ou o espiritual, o metafísico, esbarrando aí na realidade, né? Isso nós vamos cair aí nas obras, né, nas grandes experiências radicais de Guimarães Rosa e Clarice Lispector, né? Os dois autores que mais questionaram a forma do romance, né, que realmente tem esse lado aí do experimentalismo formal, né, da organização, da linguagem, né, que é muito diferente do que nós temos aí nas gerações anteriores, e que trazem esse lado mítico ou metafísico da realidade, né? No caso do Guimarães Rosa, né, nós vamos falar aí de Grande Sertão Veredas, a história gira em torno de um pacto, um suposto pacto com o diabo, né? E nós vamos ter esse sertão descrito aí no seu misticismo, nas suas crendices, esse lado religioso, a questão do catolicismo muito forte ali na tradição sertaneja. Do lado de Clarice, que vem, né? Clarice é de família judia, então tem esse lado também da espiritualidade muito forte, muito presente, né, na sua biografia, e que vai trazer grandes questionamentos aí sobre o homem no mundo, né, ou a condição da mulher no mundo, né, de onde viemos, para onde vamos. Então, todas essas marcas, né, metafísicas e míticas que acabam espraiando aí a produção desses dois autores. Tá? Deles nós vamos falar bastante aí na terceira geração. O conflito assim resolvido força os limites do gênero romance e toca a poesia e a tragédia. No sentido de, nós temos obras, romances, nos dois casos experimentais, que vão inclusive mesclar essa ideia de gênero. Né? Então, Guimarães Rosa vai ter uma prosa muito cadenciada que aproxima da poesia. Né? A própria questão da tragédia, né, daquela experiência do destino, que pesa, que recai sobre a trajetória dos personagens, também em Guimarães e Clarice vão ser muito fortes. Tá? Deles nós vamos falar de obras como Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, além, né, do Campo Geral, que é a obra separada para o vestibular, e da Clarice nós vamos falar, entre outras obras, de A Hora da Estrela, que é a sua narrativa mais conhecida. Tá? Então, esse é o painel do romance moderno aqui no Brasil. Quer dizer, nós podemos encaixar as produções sempre numa dessas quatro vertentes aí. Agora, o que marca, de fato, aí a produção romanesca dos anos 30 é essa forte marca, né, essa forte tendência regionalista que se estabelece. Né? O chamado movimento regionalista, que surge aí no final dos anos 20 e que vai se transformar aí quase que numa escola literária. Né? Então você vai ter aí um grupo de autores, né, preocupados com essa divulgação do regionalismo, das ideias regionalistas, né, da produção regionalista, e que vai trabalhar em cima de manifestos, exposições, conferências, falando sobre esse aspecto da realidade. Quer dizer, vamos fazer o Brasil conhecer de fato o Brasil, né, nas suas diversas regiões. E aí, então, esses romances do Sul e do Nordeste ganham a cena. E eles vão ser as grandes obras aí do período. Não são únicas, né? Vamos lembrar, temos aí, por exemplo, Lígia Fagundes, que escreve aí o cenário dos seus romances é São Paulo, tá? Mas pensando no movimento regionalista, que é o carro-chefe aí da produção do momento, nós vamos ter esses dois extremos, Sul e Nordeste. Tá? Então, entre os anos de 1925 e 1930, os anos de 1925 a 30 marcam a divulgação do modernismo pelos vários estados brasileiros. Assim é que o Centro Regionalista do Nordeste, com sede em Recife, lança o Manifesto Regionalista de 26, em que procura desenvolver o sentimento de unidade do Nordeste, dentro dos novos valores modernistas. Apresenta como proposta trabalhar em prol dos interesses da região nos seus aspectos diversos, sociais, econômicos, culturais.
além de promover conferências, exposições de arte, congresso. O centro editaria uma revista. Então vejam que, de novo, a questão das revistas, né, dos periódicos, é muito importante aí na divulgação dessas novas ideias. Mas, já no final da geração de 20, né, aí entre os anos 25 e 30, com essa disseminação do modernismo, esse centro regionalista ele vai se equipar, ele vai acabar catalisando aí uma série de novos escritores que vão justamente trazer para a literatura brasileira essa marca de um olhar mais singular sobre essas paisagens regionais. E paisagens que eu digo não só no sentido pitoresco, né? Nós vamos ter o lado pitoresco, nós vamos ter também o lado crítico. Vamos ter Jorge Amado falando da saga do Cacau, dos meninos de rua em Salvador, Capitães da Areia, mas vamos ter Graciliano Ramos falando dos retirantes em Vidas Secas, né? Vamos ter José Lins do Rego falando do ciclo da cana-de-açúcar, né? Menino de Engenho, Fogo Morto. Então, assim, nós vamos ter vários lados dessa paisagem social e natural regional explorados. Tanto o lado mais pitoresco, mais folclórico, mais atrativo, quanto esse lado mais crítico, e aí de teor fortemente combativo contra injustiças, desigualdades, misérias. Tá? A primeira obra do modernismo de 30, na verdade, ela surge em 1928, que é a Bagaceira, do José Américo de Almeida, né? O próprio nome já indica essa questão da bagaceira, falando aí das usinas de cana-de-açúcar, né? Dos engenhos de cana-de-açúcar, melhor dizendo, e aí o drama, né, dessas famílias retirantes, do latifúndio, todo aquele problema de desigualdade social que vai ser trazido aí à cena, tá? Então, na verdade, o regionalismo de 30 começa um pouquinho antes, mas é a partir de A Bagaceira que nós vamos ter a chegada aí dos novos escritores, né, e das novas obras. Então, em 43, quando o romance regionalista já estava consolidado, José Lins do Rego pronuncia uma conferência, Tendências do Romance Brasileiro, em que destaca com muito vigor e emoção o encontro do escritor com seu povo, uma das características do romance brasileiro, do romance moderno brasileiro. Eu separei aí um trechinho que vocês têm também na apostila. O José Lins do Rego fala o seguinte: nós do Brasil queremos, acima de tudo, nos encontrar com o povo, que anda perdido. E podemos dizer que encontramos esse povo fabuloso espalhado nos mais distantes recantos de nossa terra. O romance de nossos dias está todo batido nessa massa. Está todo composto com a carne e o sangue de nossa gente. O mestre Manuel Antônio de Almeida, em 1850, nos dera o roteiro. O segredo era chegar até o povo. Ele tinha todo o ouro, toda a alma, todo o sangue para nos dar a verdadeira grandeza. Sem ele não haveria eternidade. Sem o povo não haveria eternidade. O nosso romance tem um século. Justamente em 1843, publicava-se no Brasil o primeiro romance. Levamos uns anos para chegar ao povo. Hoje podemos dizer, já podemos afirmar, o povo é em nossos dias herói de nossos livros. Isso equivale a dizer que temos uma literatura. Então vejam que também tem uma certa tendenciosidade aqui, pensando que 1843, Memórias de um Sargento de Milícias, não é o primeiro romance brasileiro. Vamos lá, nós temos que voltar um pouquinho aí no tempo. 1836, A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, né? Na verdade, nem esse é o primeiro, um primeiro romance brasileiro que é relegado ao segundo plano, é o Filho do Pescador, né? Que nem se enquadra exatamente aí na proposta do romantismo, mas o José Lins do Rego deixa de lado aí, né, Joaquim Manuel de Macedo, o próprio José de Alencar, por considerar que esses escritores acabavam mais que copiando um modelo europeu do que realmente criando um romance brasileiro. Então, para ele, né, o primeiro romance, o romance tinha um século, porque o primeiro romance que trazia de fato o povo é o Memórias de um Sargento de Milícias. Tá? Então, isso para a proposta do grupo regionalista era muito evidente. Né? Claro que para nós, num contexto aqui de fora,
nós não podemos desprezar a produção anterior, né, e as grandes obras que, por exemplo, José de Alencar produziu, né, antes dessa data. Mas, né, de acordo aí com o grupo, para as expectativas do grupo, era isso, um século de romance, por isso a conferência, né, pronunciada nesse ano. O modernismo de 30 a 45 registrou a estreia de alguns dos nomes mais significativos do romance brasileiro. Assim é que, refletindo o mesmo momento histórico e apresentando as mesmas preocupações dos poetas da década de 30, despontam autores como José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Então, de todos esses, né, do norte, né, do nordeste, os dois grandes nomes serão José Lins do Rego e Graciliano Ramos, né, José Lins do Rego, como eu falei, que vai ter uma forte, vai trazer muito, evidentemente, esse ciclo da cana-de-açúcar, né, em obras como Menino de Engenho, Usina, Fogo Morto, entre outras, né, então esse aspecto, né, da construção econômica do Nordeste a partir do engenho e da transposição para a usina de cana, né? Graciliano Ramos, que vai falar da seca, do retirante, vai falar da questão dos grandes proprietários rurais, como São Bernardo, vai falar do drama do homem no eixo urbano, nós vamos em Angústia, né? Raquel de Queiroz, que vai trazer aí o problema da seca, né? A sua grande obra, o 15, que vai falar da seca de 1915, mas não só isso, né? Outras obras também, como Memorial de Maria Moura, que resgata, né, um passado histórico aí do Nordeste, né? Claro que ficcionalizado. O grande escritor popular, né, Jorge Amado, né, que vai falar de Ilhéus, em obras como Gabriela Cravo e Canela, de Salvador, como Capitães da Areia, Tenda dos Milagres, da zona do cacau, né, da zona da mata, ali, produtora do cacau, como Tocaia Grande, Suor, entre outras, né, as grandes crônicas, né, as grandes mulheres, né, que Jorge Amado deixa para a literatura, como Gabriela, Tieta, Dona Flor. Então, realmente é o escritor mais popular aí dessa geração. E do Sul, o grande Érico Veríssimo, né, que vai ter desde obras de cunho histórico, né, a saga O Tempo e o Vento, que vai falar da formação histórica do histórico-social do Rio Grande do Sul, até o eixo urbano, né, mostrando aí a modernização de Porto Alegre nos anos 30. Né? Então, obras como Clarissa, Olhai os Lírios do Campo, Caminhos Cruzados, que eu já citei aí para vocês nas outras aulas, trazem essa Porto Alegre que também se abre para a modernidade, né, e que passa a ser mais conhecida aí dos nossos brasileiros, né, pela obra do Érico Veríssimo. Tá? Então, todos eles grandes nomes, mas nós temos que falar aí do que cai no vestibular, então teremos que falar exclusivamente de Graciliano Ramos na próxima aula. Eu queria agora, antes da gente fechar, temos mais um tempinho, passar para vocês um trecho de um daqueles nossos documentários que vão focar a produção do José Lins do Rego. Tá? Nós não vamos ter tempo para analisar as obras dele, porque já temos aí o Angústia do Graciliano para ser analisado, mas pelo menos para vocês se familiarizarem um pouco mais com esse escritor, né, tão marcante aí, que legou para nós uma série de obras-primas também dentro desse quadro aí do romance regionalista. Tá? Então nós vamos ver um pouquinho aí da biografia do José Lins do Rego, né, as suas produções, e aí na sequência eu volto aqui para abrir para perguntas, tá bom? Eu vou só trocar nossa tela aqui, deixa eu parar aqui o compartilhamento, e aí a gente passa para outra janela.